Yuji Itadori finalmente conseguiu poderes para acabar com Sukuna, mas quando estava prestes a fazer isso, não teve coragem. Como assim? Será que o Itadori foi covarde? Ou ele quer usar o Sukuna como arma? Isso e todos os spoilers do capítulo 265 que eu te conto agora. O capítulo mais filosófico de Jujutsu Kaisen começa com Sukuna e Yuji descendo uma escada rolante em um shopping. Itadori não sabe explicar onde eles estão, sequer tendo certeza se eles estavam mesmo dentro do seu domínio, já que ele admite que estava tão desesperado para acabar com o vilão que nem pensou em construir aquele cenário direito. Só que isso é meio contraditório, porque como já vimos, no menor erro que um feiticeiro comete, o seu domínio é completamente destruído no momento em que ele é ativado, além dele perder uma grande quantidade de energia amaldiçoada, resultando assim na derrota do Xamã. Isso lembra muito aqueles construtores dos sonhos lá em Inception, que precisavam pensar nos mínimos detalhes do mundo em que eles iriam entrar se não era GG pra eles. Sukuna fala que talvez saiba o que era aquilo, porque ele lembra que já tinha presenciado esse tipo de fenômeno algumas vezes em sua vida. Segundo o vilão, aquilo poderia ser uma manifestação da sincronização entre os poderes de dois feiticeiros que chegaram no auge de sua batalha, mas mesmo assim, ele admite que aquilo era um pouco do que ele lembrava. Será que é por causa desses dois serem metades da mesma criatura? Yuji fala que não sabia o que era aquilo, mas estava aliviado que eles poderiam conversar um pouco com calma, pois ele tinha muito a dizer. O protagonista chama o vilão para fora, e na saída ele reconhece que aquela era a província em que ele cresceu, o que dá um indício de que isso pode sim ser de alguma forma uma ramificação do território do Yuji, já que estamos no Inception das memórias dele. Itadori fala que morou ali em Sendai durante alguns anos, até que o seu avô, o Asuki, precisou se mudar junto com ele, por causa de um novo emprego, que ele só tem lembrança dessa época porque estava apaixonado. Yuji fala que voltou de novo na região, depois de um tempo, com seu avô, para um funeral de um amigo dele, e foi aí que ele notou uma queda significativa no número de moradores, provavelmente por causa da migração dos jovens para cidades maiores. Yuji se pergunta se aquele amigo de Asuki teria ido no enterro do seu avô, caso ele ainda estivesse vivo, e Sukuna continua calado. O ponto mais interessante aqui é que esse cara pode muito bem ser o Jin Itadori, o pai do Yuji, que por algum motivo o Asuki escondeu essa informação do garoto, e é por isso que o Sukuna teria ficado calado, porque ele sabia dessa informação. Só que isso não faz muito sentido, já que o próprio Asuki Itadori tinha avisado ao seu filho que Kenjaku acabaria com ele caso ele continuasse seu relacionamento com a Kaori zumbi, o que deve ter acontecido, exatamente como eu explico nesse vídeo aqui. Agora em um parque, Yuji fala que passou ali por um dos momentos mais traumáticos da sua infância, quando sua perna ficou presa em um balanço, provavelmente quebrando, e foi de onde ele achou que não conseguiria sair. A parte mais interessante é que o Sukuna parece ouvir tudo atentamente, como se estivesse em uma excursão, mas é que vem a parte triste, porque isso mostra que o Rei das Maldições nunca se interessou verdadeiramente pelo Itadori, enquanto que com o Megumi ele revirou todas as suas memórias para saber mais sobre o moleque. Aqui com o Yuji, o cara não quis ver foi nada, é tipo o Orochimaru lá de Naruto, e só se interessava pelo Sasuke e mais nenhum outro pupilo. Yuji lembra da vez em que deixou cair o seu slime na areia, e viu ele se desfazer inteiro ao tentar limpar lavando, perdendo só a moeba de vez. Itadori também fala das flores do lugar, que já não eram as mesmas, basicamente falando palavrão, só que até isso tem significado no mangá do Gege, porque isso nada mais é que a representação da nossa própria vida, onde tudo ao nosso redor se deteriora e muda com o tempo, restando apenas nossos valores, sentimentos bons e nossas memórias. E eu te disse que esse era o capítulo mais filosófico de Jujutsu Kaisen, e isso não é à toa. Yuji pergunta se Sukuna sabia o nome daquelas flores, e nessa hora o vilão deve ter se perguntado: tá me achando com cara de floricultor, rapaz? Itadori fala que aquilo no parque pareciam ser flores de azagão, mais conhecidas como Glória da Manhã, que olha só, pelo que eu pesquisei aqui, são flores da Era Heian, mas Sukuna corrige ele, dizendo que aquelas eram agissais, que são uma espécie de hortênsias lá do Oriente. Lembrando, galera, que eu tô traduzindo aqui página por página, usando todos os recursos disponíveis, mas eu não falo japonês, então não dá pra cravar com 100% de certeza os termos usados aqui, ainda mais em um capítulo com tanto texto. Por isso que você precisa ver o vídeo de segunda, onde aí sim eu explico direitinho tudo o que acontece, baseado no capítulo oficial, com a tradução certinha. Itadori fica surpreso com o vasto conhecimento do Rei das Maldições por flores, e plantas no geral, mas também, né, amigo, o cara viveu incontáveis eras, e pra não se entediar, ele deve ter estudado e procurado entender muita coisa. Yuji se pergunta se aquele conhecimento sobre as flores na verdade não vinha das suas memórias, mas Sukuna nega, dizendo que era um desperdício ler as memórias do moleque. Só que na boa, eu acho que ele leu sim, só não quer dar o braço a torcer. Na página seguinte, Yuji leva Sukuna para capturar alguns lagostins, e de novo, o autor traz um paralelo entre o vilão e o protagonista com essa cena, porque enquanto os lagostins são crustáceos da água doce que possuem gosto de frutos do mar, a lagosta, por outro lado, que é bem mais conhecida, é de água salgada, mas tem um sabor levemente adocicado. Isso é o Gege falando nas entrelinhas, que nem tudo é o que parece, dando a entender que por dentro, o Sukuna não é aquilo que a gente pensa. Itadori pega um lagostim e pergunta se o todo-poderoso Rei das Maldições não conseguiria fazer o mesmo. Irritado, o Sukuna manda o Yuji calar a boca, enquanto pega um crustáceo bem maior que o dele. O protagonista dá uma zoada no vilão, dizendo que o tamanho não era documento, e que aquele lagostinho do Sukuna era americano, portanto inferior ao japonês, que ele tinha capturado. Depois disso, Yuji revela que uma grande rede de lojas tinha chegado na cidade, e foi vista com bons olhos pelos habitantes, já que eles achavam que a economia dali iria aumentar. Só que na prática, isso fez com que as lojas dos moradores fechassem, porque eles não conseguiram competir com seus preços. Isso pode até ser uma referência aos anos de infância do autor, o Gege Akutami, durante o boom econômico dos Estados Unidos, lá na década de 90, que puxou vários outros países
países no processo, como o Brasil, por exemplo, que ainda foi impulsionado pelo boom das commodities nos anos 2000. Só que isso também pode ser uma cutucada nessas novas lojas de departamentos, como a Amazon e o Walmart, que pulverizam a concorrência toda vez que chegam em uma cidade. O Itadori atravessa uma ponte com Sukuna, onde relembra que costumava caçar gafanhotos com seus amigos naqueles campos de arroz logo abaixo, mas a ausência dos insetos hoje deve ser por conta dos pesticidas que os fazendeiros passaram a usar. Yuji e Sukuna chegam em uma fazenda que, olha só, na vida real se chama Koiwai, na cidade de Sujukuishi, onde o protagonista revela sua paixão por cavalos, dizendo que o seu avô costumava levar ele ali com frequência. Itadori fala que certo dia ficou maravilhado com o sorvete que eles vendiam nessa fazenda, mas que depois de gastar quase toda a sua mesada para comprar ele, ficou bem irritado porque o gosto era ruim. Deve ter sido de menta ou de graviola, certeza. Sukuna responde que Itadori sempre foi um idiota, mas ele apenas chama o vilão para uma competição de arco e flecha, depois da ofensa. E cara, onde isso vai parar? Parece que o Gege tá trazendo como seria se Sukuna e Itadori fossem amigos. Só que o próprio autor já declarou que o vilão jamais seria uma espécie de Kurama, mudando de lado. Portanto, essa amizade jamais vai acontecer. Então o que será que o Gege tá querendo passar com essas cenas? Será que o Yuji tá tentando convencer o Sukuna de que tudo que ele fez é errado? Ou o protagonista tá só enrolando pra não ter que acabar com ele? Já deixei essa opinião. Só que pra mim, o Yuji tá errando miseravelmente por não mostrar ao Sukuna os prazeres da vida, porque pegando outra dinâmica parecida pra comparar, com o Naruto foi bem diferente. E pra convencer a Kurama, um ser milenar e maligno por natureza, de se tornar sua amiga, você pode até achar que foi por causa da determinação do protagonista, mas pra mim, foi porque ele vivia comendo lamen, lutando em missões perigosas e olhando a comissão de trás da Sakura, sempre que podia. Então talvez o Sukuna só não respeite o Itadori mesmo, simplesmente porque ele não passa por uma fração do que ele já passou. É por isso que eu queria muito ver algum capítulo focado no passado do vilão, lá na Era Heian, pra gente ter pelo menos uma ideia de como ele se tornou o temido rei das maldições. Já no campo de arco e flecha, Yuji fica frustrado porque o Sukuna acerta o seu alvo em cheio, dizendo que ele era bem irritante, mas em seguida ele fala que isso fazia muito sentido, já que o vilão era de uma era antiga, onde o arco e flecha eram bem comuns. Na página seguinte, passamos a acompanhar uma lembrança feliz de Yuji pequeno, tomando chocolate quente com seu avô. O protagonista fala que costumava acreditar em Papai Noel, mas acabou descobrindo que o barulho produzido nas noites de Natal, que ele achava ser o trenó do bom velhinho, eram apenas as correntes que as pessoas colocavam nos pneus de seus carros, para que eles não derrapassem na neve. Sukuna fala que já estava cansado daquela baboseira, e exige que Itadori mostre logo onde ele queria chegar com tudo aquilo, mas Yuji só responde que já não tinha mais nada para mostrar. E nessa hora, vemos alguns rostos familiares, que representam grande importância na vida do protagonista, como Asuka Itadori, Junpei e Nanami. Yuji diz que antes, ele acreditava que tinha nascido com um propósito, e que deveria viver e morrer para cumprir esse propósito, assim como seu avô acreditava, mas recentemente ele mudou de opinião. Outras figuras já falecidas aparecem no capítulo, Nobara, Chozo e Gojo, que representam essa mudança de perspectiva recente no protagonista. E como Gojo está entre eles, isso descarta totalmente a possibilidade dele voltar. Itadori diz que a vida de uma pessoa podia ter grande significado, mesmo com coisas simples, como passear com o cachorro ou visitar os familiares, mas a ausência disso, devido à solidão, ou o fato da pessoa estar acamada em um leito de hospital, sem esperança de melhorar, podia tirar qualquer humanidade dela. Eu acho que eu tô entendendo exatamente onde o Itadori quer chegar. Ele talvez ache que o Sukuna passou por um grande trauma de infância, e que isso foi o fator determinante que fez ele ser quem é. Ou seja, eu acho que o Yuji tá tentando trazer o Sukuna para o lado do bem, ou pelo menos mostrar a ele que existe mais no mundo do que só a barbárie. Isso inclusive é a mesma coisa que o Kaiju número 9 passou a buscar nos últimos capítulos de Kaiju número 8. Outro ponto interessante é que o Yuji fala da importância das memórias que ele tem daqueles que faleceram, porque elas mantêm essas pessoas vivas dentro da sua mente. Ou seja, aqui nada mais é que o Gege falando pra gente que mesmo que esses personagens não voltem, eles sempre vão continuar sendo lembrados com carinho pelos fãs, por causa de seus papéis e por todos os momentos legais que eles proporcionaram pra gente. Bacana demais, hein? Em seguida, vemos as últimas 3 imagens dessa sequência, Mahito, Sukuna e a figura de uma tesoura. Mas eu já vou falar sobre isso. Itadori fala que o problema não eram as pessoas morrerem, porque isso era algo natural. O ser humano é frágil mesmo. O problema eram as pessoas que agiam como se a vida humana não valesse nada. E eu não poderia concordar mais com o Yuji nessa. Basta a gente ver o que vem acontecendo pelo mundo, com políticos e ditadores tomando governos e invadindo outros países do nada, apenas pelo dinheiro e pelo poder, sem ligarem para o tanto de vidas que eles destroem no processo. Sukuna responde que aquilo era ridículo, pois nada estava predeterminado, pois não existia esse lance de destino, e os humanos eram meras ferramentas que podiam ser usadas da forma que o seu portador quisesse. Yuji fala que ele poderia estar errado em sua filosofia de vida, afinal, ele nem viveu tanto assim nesse mundo quanto o rei, mas ele queria pelo menos mostrar a ele o significado da vida, e que os humanos tinham seu valor. Cara, que capítulo bom esse. É como se Deus viesse pra Terra, decidido a acabar com a humanidade, e encontrasse o humano mais sábio do planeta, que tentasse convencer ele, em apenas uma conversa, de que mesmo com tudo de ruim que fizemos, ainda valia a pena salvar a gente. Arrepiei aqui só de falar isso, e é por isso que Jujutsu Kaisen tá no meu top 5 de melhores mangás, porque essa obra te faz pensar. Sukuna responde que entende o esforço do seu antigo receptáculo, em querer mostrar tudo aquilo pra ele, mas adverte que nada daquilo faria com que ele tivesse sentimentos pela raça humana, pois ele já tinha aceitado sua condição, da mesma forma que Itadori aceitou que a sociedade tinha mudado. Isso é bem louco, porque se a
gente for pegar o Sukuna para comparar com indivíduos da vida real, ele sem dúvidas tem a mesma mente de um psicopata, que não possui qualquer emoção em relação às outras pessoas. Mas isso talvez seja por conta do Sukuna ter virado uma maldição, deixando completamente a sua humanidade para trás nesse processo. Ou seja, mesmo que o Yuji esteja tentando resgatar um pouco da humanidade que ele acha que o vilão tem, isso já deixou de existir há muito tempo, pois o que sobrou foi apenas ódio e pura maldade, quase como se fosse uma força da natureza, como um furacão, por exemplo, que varre tudo em seu caminho sem se importar com nada ao seu redor. Yuji lamenta e diz que tinha falhado então, enquanto Sukuna fala que o seu oponente no fim era só mais um dos covardes que ele tinha conhecido durante a vida, quase como se implorasse que o protagonista tentasse salvar ele outra vez. Sukuna pergunta na lata se Itadori estava com pena de acabar com ele, enquanto Gege dá destaque para a estátua do Buda, que representa justamente a compaixão que o protagonista parece ter ali, só que de repente o ar muda, e Yuji entra naquele seu modo sério, e Yuji falando para Sukuna que do jeito que estava, ele podia perfeitamente exorcizar o Rei das Maldições para sempre, mas ainda assim lhe daria uma última escolha, ou ele volta a morar dentro do seu corpo, devolvendo o corpo do Megumi, ou aquele seria o seu fim definitivo. Caraca, como o nosso moleque cresceu, hein? Tá fazendo até ameaças. O mais bizarro é que o Itadori não tá blefando, porque ele não só consegue acabar com Sukuna em um piscar de olhos, como eu acho que ele já fez isso, como eu expliquei nesse vídeo mais recente aqui do canal, que foi simplesmente através do seu acerto garantido. O capítulo termina com Sukuna furioso, dizendo que tinha desistido de acabar com o Yuji, porque a partir de agora, ele iria encontrar e massacrar cada pessoa no mundo que era importante pra ele, enquanto faria ele ver tudo. Só que isso não faz qualquer sentido, porque todas as pessoas que o Yuji se importa, seu professor, seu avô, seus amigos, todos eles já foram massacrados pelo Sukuna. Não sabemos nem se o todo sobreviveu, depois daquele Black Flash. Sem falar do Megumi, que tá mais pra lá do que pra cá. Então quem o Sukuna vai pegar, se não sobrou mais ninguém? Ah, lembra daquela tesoura que apareceu mais atrás no capítulo, junto com a foto do Sukuna, ao lado de todos os outros que partiram dessa pra melhor? Pois é, pra mim, essa é mais uma prova de que o Sukuna já bateu as botas, depois de levar aquele desmantelar que corta almas, dentro do domínio do Itadori. E o que vimos nesse capítulo é apenas a última chance que o Yuji tá dando para o Rei das Maldições sobreviver, mesmo que seja dentro do seu corpo. Isso é humilhante? Não deixa de ser, mas pra ele, que diz que não se importa em ter sentimentos, como orgulho por exemplo, essa é uma opção bem melhor do que morrer, definitivamente. Curtiu o vídeo? Então compartilha ele com todo mundo que gosta de Jujutsu Kaisen. Obrigado por ter ficado até aqui, e vai ser um prazer ter sua presença de novo por aqui, no vídeo de segunda. Valeu!